Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e agora também pela TV aberta via parabólica, TV BR8, que sintoniza no 573. BR8 sintonia 573 da parabólica. Eu sempre começo as nossas edições pedindo a todos vocês que se inscrevam no canal, que deixem lá o seu like, compartilhem o nosso conteúdo, que é sempre muito bom, não é? E espero que vocês me ajudem a fazer o nosso canal crescer, como está crescendo, ok? Vocês já ouviram falar de síndrome no final de ano? Síndrome do final de ano, também conhecida como dezembrite. Dezembrite, pois é. É o período de final de ano em que as pessoas ficam mais angustiadas, em que se acentua a sensação de pressão, né? De estresse, de ansiedade. E, vejam, segundo o instituto aqui, ó, ISMA-BR, International Stress Management Association BR. Meu inglês tá bom? Quebra um galho, né? Segundo esse instituto, a carga de pressão sobre as pessoas no Brasil no final de ano aumenta 75%, ou seja, o estresse aumenta 75%. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui mais uma vez e agradeço tanto dela ter aceitado esse nosso novo convite. Ela já esteve aqui, fez um sucesso extraordinário, a psicóloga, terapeuta comportamental, professora de pós-graduação, Mayra Batistucci. Muito obrigado, Mayra, por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo aqui, depois das suas palavras iniciais, eu já quero saber por que final de ano acarreta toda essa sobrecarga de estresse, de pressão e de ansiedade sobre as pessoas. Perfeito, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite também, né? E que tenhamos um ótimo final de ano e não tão ansioso. Bom, adorei dezembrite. Eu acho que é dezembrite mesmo, porque o que acontece? Eu acho que as pessoas ficam com a sensação de que tudo vai acabar. Esse é um primeiro aspecto. Se ela não fizer o que ela se propôs durante o ano, até dezembro, nossa, eu não vou conseguir fazer mais. Sensação, né? De derrota. Derrota. Então, primeiro, é como se até dezembro todos os ciclos, propósitos, objetivos tivessem que se encerrar. E não exatamente precisa ser assim, né? O dezembro pode ser parte do processo, pode ser o início de um outro processo, e não a sensação de derrota e fracasso porque não cheguei lá em todos os aspectos. Então, acho que um primeiro ponto é essa sensação de ufa. Essa cobrança. Tá acabando o ano e eu não consegui. Autocobrança, sensação de incapacidade, medo de não conseguir. Então, veja o complexo emocional que a dezembrite é, né? Porque é cobrança, é culpa, incapacidade, medo, insegurança, e tudo isso vira um mix de ansiedade, angústia, né? Sensações físicas mesmo. Esses dados que o Instituto traz, porque essa sensação de pressão, ela sobrecarrega o corpo também, né? Então, gera sintomas como insônia. Insônia clássico, tá? Insônia, irritabilidade, impaciência, inquietude, taquicardia, sudorese. Então, sensações físicas, né? E pensamentos também. Sim. Né? Pensamentos de mais preocupação, de mais comparação, né? De mais medo. Então, é um complexo emocional da dezembrite que envolve sensações corporais, estados mentais da mente, né? No nível dos pensamentos, cognições, né? E emoções como um todo, que são essas que a gente mencionou: ansiedade, culpa, medo, insegurança, sensação de fracasso. Mas esse não é o único fator, né? Pois bem. E aí vem também fator, podemos chamar de fator familiar? Podemos, né?
Eu acho que assim, o dezembro, né, e o Natal, as festas de final de ano, remetem, né, à união, à celebração, estar junto com a família. Historicamente, né, isso é uma questão cultural. Mas, né, como bem sabemos, as famílias também são instituições complexas, né? Porque é o filho, é o neto, é o tio, é o irmão, são as famílias de origem, depois as famílias que vêm dessa família de origem. E tem todos os desdobramentos das relações familiares. E aí, Principalmente quando se trata de um casal, né? sim. Eu imagino aqui, por exemplo, a mulher falando para o homem: ah, eu não vou ter que receber aquela sua mãe ciumenta aqui em casa, né? Que quer chegar aqui e dar ordem Mandar nas em coisas, tudo. mandar em tudo. Ou o homem dizendo para a mulher: poxa vida, vou ter que aguentar aquele seu irmão chato que vem aqui folgado, que chega Que não aqui, já ajuda em vai lá, nada. já vai fuçar na minha adega, não ajuda em nada. Exato, exato. E é muito interessante porque também o final de ano intensifica todas as sensações que já existem nas relações familiares. Mas é como se o irmão chato agora ele fosse 100 vezes mais chato. Tá? É como se a sogra Potencializa. potencializa. Essa noite, que é uma noite, teoricamente, né? E uma noite de Réveillon e um dia seguinte, assim. Mas isso é tão significativo culturalmente que potencializa todas as emoções com relação às pessoas. Então, as pessoas, nesse momento, ficam muito angustiadas com o que vai fazer. Como vai ser essa noite de Natal? Vai ter briga? Será que meu marido vai fazer cara feia pro meu irmão chato? Né? Será que a minha sogra, eu vou suportar ela? Ou vai ter uma discussão? Ou eu sou obrigada a convidar quem eu não queria convidar? Isso. Até eu tô ficando ansioso já aqui. Eu já tô começando a ficar ansioso. Com essa sua fala. Pois é. Porque aí você se sente obrigado a fazer uma coisa que você não gostaria. Esse é um ponto de angústia. Você fica com medo de ter uma intercorrência que você também não gostaria, uma briga, uma discussão, ou até mesmo assim, um clima depressivo, né? Também não é só questão de agressividade. É um de cara fechada pro outro. Sim. Né? Temperamentos diferentes que não se bicam. Temperamentos que não se bicam. Pessoas que se reúnem por uma questão formal, cultural, histórico-social, mas não pelo desejo. Talvez se você fosse escolher, você escolheria outra pessoa. Então, o dezembro também, isso é um dado bacana, tira um pouco essa liberdade de escolha. É isso que eu ia dizer agora. Boa. O sujeito poderia dizer não quero, não vou. Só que isso também gera um estresse, né? Exato. Ele vai gerar reação negativa por parte de outras pessoas e ele também não quer chatear ninguém, não quer aborrecer. Então ele acaba se rendendo, né, para uma situação que não o agrada. Sim. Né, por conta dessa tradição, por conta dessa quase que obrigatoriedade. Exato, né? Exato. E isso que você acabou de mencionar, né, essa perda da liberdade de escolha, perda entre aspas, né? Também é potencializada, assim. Se eu disser esse não agora, isso é uma tragédia. O não, não, você me convidou para o Natal, eu não vou, mas como Mayra ousa dizer não, né? Então, tudo é potencializado, tanto para quem diz o não, quanto para quem recebe. E aí, quem diz o não fica com muita culpa. Sim. E quem recebe o não fica muito frustrado e com raiva. Então, olha o complexo emocional. Não tem para onde fugir, não é? Sim. Você deixa de lado essas festividades, se isola, não vou, tal, né? Você até pode naquela noite ter uma sensação gostosa de solidão, né? Estou em paz. Estou em paz. Li uma frase esses dias do Carl Jung, se não me engano. Ele dizia lá o seguinte, que a solidão é viciante. Não é? A solidão é viciante. Quando você mergulha nela e passa a perceber, você já tem dificuldade de conviver com as pessoas. Né? Muito é verdade? Muito interessante o que você falou. A solidão é uma loucura, porque vivemos em sociedade, né? Precisamos de pessoas, gostamos de pessoas, porém, a solidão tem um lado
difícil, negativo, né, do estar só consigo próprio, mas ela também te protege de muitas situações. Então ela é viciante, provavelmente, né, não sei qual era a visão do Jung, no sentido de proteção. Porque você não tem que ter embate, você não tem custo, o custo energético da interação social. Né? Você não tem que ouvir coisas que você não gostaria. E você tem tempo para você. E você tem tempo. Né? Um dos maiores patrimônios que nós temos, né? Além da saúde, da vida, da própria Sim. vida, é o nosso tempo, não é? Ou seja, eu quero gastar o meu tempo do meu jeito. Né? E isso é muito difícil hoje, você poder utilizar o seu tempo, né, com coisas que te acrescentam, com coisas que te fazem bem. Nem sempre é possível isso, a gente sabe. E acho que nesse contexto do assunto que nós estamos tratando aqui, tem muito disso. É muito legal você ter trazido isso, porque a gente, assim, tem um desejo de querer fazer coisas que às vezes só tem sentido pra gente, né? E o cenário, às vezes, da família, ou até de amigos, aí depende de cada história, às vezes ele passa a controlar um pouco esse desejo. E aí você não faz exatamente o que você gostaria. Pera aí, pisa no freio. Exato. Né? Não é bem assim. Você tem que estar aqui, as cobranças. E nestas festas de final de ano, na Dezembrite, isso também fica maior. Porque todos temos que nos reunir. Como você vai fazer o que você quer? Então você não nos ama, e aí isso se mistura com amor. Aí cria aquela coisa sentimental, aquele confronto sentimental, não é? Mas é o que já dizia um outro filósofo, que dizia o seguinte: o livre-arbítrio é uma utopia. Olha, é uma utopia. Eu acho que sim. Não existe 100% livre-arbítrio. De fato, sem puro não. Porque, de alguma forma, estamos sempre sob efeito de alguém, de alguma coisa, né, externa a nós mesmos, né? Ou é alguém que a gente ama, ou é alguém que nos ameaça, ou é algum objetivo profissional, né? Ou é uma meta para a família. Sempre tem algo que não é só com a gente mesmo, que faz parte do controle das nossas vidas, emoções. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Virando a página um pouco da família. Tem um outro fator ainda, não é? Tem. As lembranças, pessoas que você perdeu, pessoas que se afastaram de você. Isso também pesa muito, né? Nesse período, né? Também, porque como o dezembro traz a sensação do encerramento de um ciclo, e de fato é um encerramento, né? Das 12 fatias do ano, né? Que a gente tem planejamentos dentro dessas fatias. Então, o dezembro ele é um fechamento de um ciclo. E sempre em fechamentos de ciclo, a gente para fazer balanços, tanto de conquistas ou de não conquistas, quanto de, assim, como foram meus afetos esse ano, com quem eu vivi, o que eu escolhi, quem eu perdi, né? E aí vem as faltas também, né? Quem me faz falta, né? A angústia de morte. Eu acho que o dezembro também traz isso, tá? Não é para todos, tá, gente? Aqui nada é regra. A gente tá refletindo sobre tendências, né? Angústia de morte, porque como também angústia de morte no sentido, o tempo está passando e eu estou começando a entrar na fila da senha, mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque é o encerramento de um ciclo, ele te remete a outros encerramentos de ciclo e também a perdas de pessoas, estou envelhecendo, então, ai meu Deus, né, assim, a vida tem finitude mesmo, então eu acho que ele traz um pouco essa angústia também, né, e não só lutos no sentido de perda física de pessoas, mas também lutos emocionais, né, quem eu era muito amiga e não sou mais, né, o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Tem outras sensações de luto também nesses encerramentos de ciclo, como o dezembro. Sim, questão financeira também. Questão financeira é boa também. Não é? Poxa, estou desempregado, né? Perdi meu emprego, e agora? Ou gastei muito. Gastei muito esse ano. Gastei muito e não queria ter gastado, né? Não fiz de acordo com o que eu gostaria, fui impulsivo, né? Enfim, ou outras coisas me atrapalharam no meio do percurso. A questão financeira é bem importante nesse aspecto também.
Mária, tem um psiquiatra conhecido meu que me dizia o seguinte: dezembro, Carlos César, é o mês da minha colheita. Dezembro também é o mês da sua colheita, Lara? Bom, é meu aniversário, então eu seu fiz aniversário, 48 parabéns. anos. Fez agora, dias atrás. Vai aqui, ó, em público, os parabéns aqui para Mayra. Obrigada, querido, olha que delícia. Então, assim, eu sempre amei o dezembro, no sentido de, não só porque é meu aniversário, eu acho que a gente tem que comemorar a vida, mas é no sentido da sensação de gratidão, não banalizando esse conceito, mas assim, eu acho que assim, a gente mais ganha do que perde se a gente tiver um olhar macro, né? Então eu acho que assim, vamos olhar para o que a gente colheu, desde que você tenha plantado também, desde que né? você tenha plantado, né? Porque senão também não senão resolve. Não tem colheita. Mas eu acho que é essa coisa assim, acho que a dezembrite gera angústia pela sensação de perda que a gente está falando. Perda, memória, lutos, comparações, cobranças, mas também tem ganhos, tem colheitas, né? Tem conquistas. Você pode olhar por um outro lado também, né? O que eu conquistei, como você acabou de falar, o que eu conquistei esse ano? Será que eu estou adquirindo sabedoria, que eu estou ficando uma pessoa mais equilibrada, né? Parece que eu fiquei um pouco mais equilibrado. O que eu aprendi? O que eu aprendi? Tem esse lado também, né? Super tem. Mas eu acho importante passar para o nosso público, Mayra, o que as pessoas podem fazer para evitar essa sobrecarga no mês de dezembro, para evitar ser acometido pela dezembrite. Pela dezembrite. E acho que só antes da questão da prevenção, queria só acrescentar um outro aspecto da dezembrite. Sim. A ansiedade para o próximo ano. Isso é importante. Porque aí, por exemplo, se eu gastei muito, será que eu vou conseguir economizar esse ano? Se eu briguei com alguém, será que eu vou conseguir resolver isso? Então, a dezembrite também envolve a janeirite, assim. Né, assim, se estende a janeirite. Se estende a janeirite, porque aí você fala assim, como é que vai ser, né? Então, não tem só a sensação do que foi, do que não foi, é do que será também. Né? Aliás, a esse respeito, eu pergunto para você o seguinte: você acha importante que a pessoa, no mês de dezembro, faça lá uma programação para o ano próximo? Olha, eu acho essa questão muito polêmica, porque há quem diga, eu faço, mas depois não cumpro nada, já chega no fim de ano e fico frustrado. Não é? Agora, de qualquer modo, é importante fazer essa programação? Ótima lembrança, né, disso, porque acho que isso tem a ver até com a prevenção também. Eu acho que assim, mesmo que a pessoa faça e não cumpra, ela tem que lidar com isso não como tanta frustração, mas entender por que não cumpriu. Não ficar se castigando, mas entender. Então, eu acho que de maneira macro é importante. Por que é importante? Porque nós todos somos movidos a metas, né? De alguma forma. Metinhas, metonas, né? Então eu gostaria de fazer mais exercício no ano que vem. Eu gostaria de comprar uma casa nova. Eu gostaria de ter mais tempo com o meu marido, seja então na instância afetiva, na instância financeira ou na instância pessoal, exercício, marido, compra de casa. Temos que ter metas, porque as metas nos movem, as metas movem a mudança de comportamento. O perigo eu coloco lá na minha meta, gostaria de fazer mais exercícios físicos. Ponto. E não me planejo como eu farei isso. Então tá, o que é isso? Eu faço 2 vezes na semana? Então eu farei 3. Então dia 1º de janeiro, não deixa a janeirite afetar, né? Então em vez de 2, eu farei 3. Eu gostaria de ter mais tempo com meu marido. Só que aí você continua com os mesmos comportamentos e também não planeja o como. Então não basta ter metas, tem que pensar como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou almoçar uma vez por semana, só eu e meu marido em algum lugar, né? Eu vou fazer uma viagem a cada 2 meses, no fim de semana, aqui para uma cidadezinha aqui perto. Eu vou me esforçar para conversar mais com ele à noite, quando eu não estou com vontade de fazer isso.
né? Então eu acho as metas essenciais, porque elas dão direção, elas trazem propósito e sentido. E podem levar a mudanças, né? E podem levar a mudanças. Mas sugiro que todos considerem não só as metas, mas o processo. Como você fará? Sim. Planeje as ações. Eu não sei fazer isso. Conversa com alguém, pensa sobre como você pode fazer, né? Porque senão elas ficarão no papel. E aí, ficando no papel, vem a frustração. E uma coisa que me parece muito importante, eu estou lendo um livro, estou gostando muito, né? Que é a questão de mudança de hábitos, né? É porque os hábitos regem as pessoas, né? Você acaba ficando uma coisa automática, não é isso? Acaba ficando coisas automáticas. Eu estou lendo Qual que é? Você se lembra? Um livro que é O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, que é sensacional, né? Ele é o amarelo? É o ótimo, amarelo. Ótimo. Ele dá uma explicação científica do porquê que o hábito toma tantas pessoas, né? Acaba, de alguma forma, escravizando a pessoa. Escravizando. E ele dá alguns caminhos também para você mudar hábitos que não são bons para você. Não é? Ótimo. Que não são bons, esse livro é ótimo para isso. É um livro sensacional, muito bom e eu vejo que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando aqui, porque não adianta você fazer um planejamento para o ano próximo, né, se você não enfrentar alguns hábitos que te colocam na contramão daquele planejamento. Exatamente. Né? Não é verdade? Exato. Olha, eu quero fazer mais exercícios nesse ano. Só que eu acordo todo dia às 9 horas da manhã, aí já acordo meio cansado, já acordo meio sem vontade, então você vai ter que mudar o hábito, vai ter que acordar mais cedo. E isso exige um grande esforço. Por que a mudança de hábito é tão difícil? Porque o seu cérebro já está viciado naquele processo. E até numa zona de conforto, mesmo com prejuízos. Isso que é o mais maluco. Exato, mesmo com prejuízo. E aí não basta muitas vezes, mas isso é o primeiro passo, a consciência dos prejuízos, né? Primeiro você precisa entender quais são os prejuízos que eu tenho com esse hábito, né? Entendi. Escreva os prejuízos, porque às vezes só pensar fica vago, se perde, o pensamento é muito dinâmico. Escreve e cola na geladeira, né? Bota no imã na geladeira. Escreva os prejuízos, porque o primeiro ponto você tem que entender os prejuízos de um comportamento. Depois que você entendeu, tem a decisão de mudar. Porque às vezes você tem a consciência, fala, eu sei que eu como doce demais, eu sei que eu bebo demais. Mas eu não decidi mudar ainda. Eu ainda quero ficar na zona de conforto, ou porque eu tô com preguiça do custo, do processo da mudança, ou porque eu acho que mudar vai ser tão difícil num começo, né? Ou porque eu acho que não tem saída. Tem saída para muitas coisas. Sim, né? Tem saída. Mas custa. Envolve decisão, né? Decisão. Envolve decisão que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Esse acordar mais cedo que você acabou de citar já não é fácil. Pois é. Você falou a questão do doce, do álcool. Então, tem gente que é viciada em chocolate. Sim. Faz mal. Come além da conta, come além do... come muito, né? Tem gente que está tentando emagrecer, perder peso a 10 quilos, não consegue. Chega no final do ano, já ganhou mais 3 ou 4. Sim. Não é? Por quê? Porque não consegue mudar o hábito, não é? Para ter uma vida mais saudável. Porque muitas vezes não tem a noção do prejuízo e não quer se desgrudar do hábito, sabe? Então, assim, acho que é bacana essa dica sobre o hábito, tá? E que isso não serve só para dezembrite, serve para tudo. Na verdade, você tem que decidir se desgrudar um pouco dele. Você não vai abandoná-lo. Eu acho que entenda assim. O chocolate, eu sou grudada nele, não vivo sem ele, preciso dele. Tá, nós não vamos... O chocolate não sumirá da sua vida. Não fica apavorado. Assim, a gente vai só mudar a tua relação com o chocolate. Né? Diminuindo aos poucos. Com o cigarro, com o álcool, né? Em se tratando dessas coisas mais, assim, viciantes mesmo, né? E entender a função. Por que também que eu preciso tanto do chocolate?
Né? Por que eu preciso tanto dessa quantidade de álcool? Por que eu fumo uma caixa por dia? Na maioria das vezes, ligado também à ansiedade, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que quase na totalidade das vezes ligado à ansiedade. Então as pessoas também precisam entender, mudar a forma de cuidar da sua ansiedade. Porque só com válvulas de escape dos vícios, que tem muito prejuízo, e não vai resolver. Que a ansiedade vai aumentar, ou ela vai aparecer no dia seguinte de novo, né? Então, acho que assim, é entender, puxa, por que eu tô tão ansioso? Eu tô com dezembrite, eu tô com familiarite, eu tô com... O que eu tô sentindo que eu tô tão ansioso? Eu tô com medo do quê? Eu tô com raiva do quê? Entender melhor essa emoção, em entendendo, você decidir a mudança, entender que ela vale a pena. E a transição, assim, é o período difícil da mudança, tem um pico. Depois flui. É aguentar passar pelo pico, né? Agora, na esteira do que nós estamos falando aqui, e você sempre abordando magistralmente, as pessoas podem, ao longo do ano, se preparar para evitar a dezembrite. Existe uma vacina para dezembrite? Bom, adorei, gente. Ai, gente, podia ter, né? Porque dezembrite é quase pior, mata mais que Covid. Mata mais que Covid. Olha, acho que é uma ótima pergunta e acho que aí todo mundo tem que refletir sobre isso. Eu acho que existe, sim, várias formas da gente, pelo menos, minimizar isso. Uma delas, né, é de fato começar pelas metas. E começar pelas metas e planejamentos, né? E já a mudança desde o início. Tá? Eu acho que assim, não deixar para resolver a vida em 28 de novembro. Né? A vida, ela vai sendo resolvida todo dia um pouco. Porque de dezembro para janeiro é uma virada de data, né? Não acontece uma magia dos deuses. Então, assim, a magia está na sua mudança de comportamento. Então, a primeira coisa, assim, é tentar começar o quão antes as suas mudanças e processos, né? Segunda questão, comunicação, porque muitas vezes as famílias têm problemas. Nós estamos falando que a dezembrite tem a ver com família também. Então, eu já sei que a família é uma das questões. Tem algo que eu possa fazer com essa família antes do dezembro? Tem algo que eu consiga resolver antes? Conversar, perdoar, pedir perdão, resolver um problema, uma mágoa, né? Ou, tá bom, ou eu vou romper, então fazer o rompimento. Mas, assim, não deixar também para viver isso só em dezembro. Vamos tentar prevenir, resolver essa questão, se é uma questão familiar. Você queria falar? Pode falar. Eu vejo esse problema sério também nos casais, né? Porque aí tem aquilo que a gente extrapola a sua família, né? Você tem que conviver também com a família do cônjuge, né? Por exemplo, olha, eu não aguento mais conversar, né? Eu não aguento mais essas festas e tal. Vamos marcar uma viagem no próximo ano, no Natal. Inclusive, eu tenho ouvido isso, sabia? Muito. Vamos marcar uma viagem. Vamos sair de férias no dia 20 de dezembro e voltar no dia 5 de janeiro. Exato. Né? Acho que essa é uma forma de prevenção, né? Exato. Mas o que vão falar? Mas o que os outros vão falar, pouco importa. Vai ser bom pra gente. É importante para nossa família, para o casal. Exatamente. Né? Porque às vezes evita outros problemas. Né? Tem uma frase que eu costumo usar muito, né? É a síndrome do prejuízo também. Não é? Então, muitas vezes, olha, eu não vou fazer isso. Uhum. Mas como você não vai fazer? Não, eu não vou fazer. Não estou dizendo que você não deva fazer. Não é? Isso atinge muitos casais. Eu vejo que atinge muitos casais. Convivo com os colegas, a gente conversa muito sobre isso. Qual o prejuízo objetivo de eu não querer fazer? Uhum. Objetivo, palpável. Uhum. Concreto. Né? É apenas questão de... Social? Isso não é não é mesmo? Então as pessoas precisam entender um pouco isso, ter um pouco de maturidade para entender, não é? Que muitas vezes o não
e o Vinícius de Moraes dizia que o sim é o descuido do não, não é? O não é importante para você, muitas vezes, para você se proteger. Exato. E as pessoas também não podem interpretar aquele não como uma agressão. Isso, acho que esse é uma outra prevenção, tá? Dizer nãos, né? E não dizer não dia 23 de dezembro. Planejar lá Também, no primeiro semestre. Exato, vamos planejando como vai ser esse ano e dizendo nãos necessários e os outros, né? O ideal seria respeitarem os nãos. Mas se o não for respeitado, você lidar com isso também. Sim, né? sim. Lidar com isso. Se a pessoa e quem recebe o não, às vezes entende como uma rejeição pessoal. O que na maioria das vezes não é. Muitas vezes não é. Né? Não é, na maioria das Se eu vezes. te convido para ir no meu aniversário, tá? E você daquele dia, por alguma razão pessoal, tá cansado, você não tem nenhum compromisso, mas você não gostaria de ir. Você me adora, tá? Você me adora, você tem carinho por mim e tal. Mas me adorar é diferente de querer estar naquela festa, naquele momento. Só que aí, muitas vezes você me diz esse não, as pessoas não aguentam esse não, ou entendem como desamor. Como uma forma de rejeição. Exato. Como uma forma de rejeição. Aliás, nesse contexto familiar, o que a gente observa é que, além dessa questão de se interpretar ou não como rejeição, Sim. Você não gosta da minha família. Uhum. Né? Veja bem, gostar da família do cônjuge ou da família de um amigo, sei lá de quê, não quer dizer que você tenha que estar com ela. Não é? Eu gosto do seu tio. Tenho apreço por ele, né? Mas não significa que eu quero ficar grudado nele. Sim. Não é? Não Sim. me faz bem ficar grudado nele. Então, entenda isso. Não significa não gostar. Aliás, tem uma coisa que me incomoda muito. A gente tem que amar o próximo. Isso é muito chato, isso é muito hipócrita. Eu sustento sempre. Você tem que respeitar o próximo. Respeito, Você tem que respeitar o próximo. Ainda que não seja alguém simpático a você, ainda que você respeitar. Hoje, o grande problema no mundo, na minha opinião, é a falta de respeito. Respeitar a pessoa, respeitar as opiniões dela, respeitar o espaço dela. Eu acho que esse é a questão, não é? A Venezuela quer invadir a Guiana. Está desrespeitando o espaço territorial de um país vizinho. Não é? Num momento totalmente desnecessário, entre aspas, não é? Podemos até fazer uma sessão sobre esse tema um dia aqui. Exato. Mas desnecessário. Então, o que eu vejo hoje é que falta respeito entre as pessoas. Inclusive nos casais, nesse exemplo que você citou. Aí um quer ir na família de um, o outro não quer. Aí o que recebeu o não entende muitas vezes e não respeita também esse não. Exatamente. Mas o que seria ideal? A conversa para a gente chegar num lugar, no meio termo. Denominador comum. Se vamos por quê? Vamos desta vez? Ou se não vamos, também como vamos conduzir? Né? Então, eu acho que os nãos e o respeito ao longo do ano é outra forma de prevenção de problemas. Sim, é verdade. Né? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Presta atenção, né? Nós conversamos uma vez, não foi aqui no ar, eu acho que a gente trocou alguma ideia sobre isso, sobre a questão da pandemia. A pandemia teve uma influência grande no comportamento das pessoas, na sua opinião? Olha, isso e na sua experiência clínica? Olha, Carlos César, é uma boa pergunta. Eu me faço essa pergunta, porque por vários momentos eu acho que sim, mas em outros eu falo assim, acho que não foi tanto assim. Mas vou falar os porquês, eu acho que sim, tá? Acho que é mais sim do que não. Eu acho que a pandemia, ela trouxe descobertas, né, de que você pode viver de outras formas que não só as que existiam. Como? Que você pode viver mais online e não tanto uma interação ao vivo, isso a gente já sabe.
que você pode viver mais consigo próprio. Pode se dar bem com a solidão, né? Como já falamos aqui. Pode se dar bem com a solidão, na medida certa, também não pode ser nada excessivo. Eu acho que trouxe para as pessoas maior chance de autoconhecimento, porque a pessoa teve que parar e olhar para o que ela estava sentindo, né? Então, eu acho que isso foi um lado interessante. Eu acho que ela trouxe também, eu acho que um pouco mais de egoísmo do ponto de vista, assim, de que já que eu me dou bem comigo mesmo, então também muitas vezes eu faço o que eu quero, né? Mas não pode ser só o que eu quero na vida também, né? Então, acho que a gente não perder de vista a empatia. Eu acho que a pandemia, ela trouxe essa mudança, descobertas de novas formas de existência e muito voltadas para si, né? O que tem vantagens, porque também a gente precisa se olhar, se respeitar, né? Mas também não pode perder de todo a empatia. E evitar que o egocentrismo faz com que você se considere o centro das atenções. Exato. Né? É só do jeito que eu penso, que eu quero, que eu... Não, a vida também não é assim. E trouxe uma outra coisa nessa linha. Muitas pessoas, inclusive eu tive pessoas próximas assim, achei que eu ia morrer. A pessoa achou que ia morrer mesmo quando pegou o Covid. E aí agora eu vou viver, curtir a vida doidada e fazer do jeito que eu quiser tudo. Aí também foi para um outro extremo, tá? Porque esteve perto da morte, ouviu alguém muito perto da morte. Ocupar o tempo bem, de uma forma que te faça bem, é importante, né? Mas tudo com tudo com moderação, né? Eu acho que a moderação é uma palavra tão fantástica, né? Equilíbrio, moderação, ótimo, tudo, né? Com moderação, tudo com... Né? E moderação, inclusive, tem a ver com a Dezembrite, de distribuir essas angústias ao longo do ano. Ao longo do ano, né? Distribuir, ir resolvendo em doses, em pequenas doses. Em pequenas doses. O que eu posso resolver em janeiro? O que dá para fazer em fevereiro? Ah, não consegui ainda, então o que eu posso fazer para tentar conseguir em março? Eu acho que a gente deixa para se cobrar muito em dezembro, e especialmente o que você não conseguiu. Então, vamos tentar olhar para o que você conseguiu e a cobrança diluí-la ao longo do ano. E outro fator que me ocorreu aqui, Mayra, agora, acabou de bater aqui, ó. Qual é? A polarização política fez com que familiares se afastassem. Verdade. Fez com que pessoas perdessem a amizade. Verdade, né? Verdade. Sério. Enfim, mesmo. Olha que coisa... Isso incrível, né? Como o fanatismo é perigoso, não? Exato, porque uma coisa são diferenças, né? Diferenças na visão de mundo, diferenças de gosto, diferença de visão política. A outra coisa é essa polarização agressiva, que foi isso que aconteceu. E você não se abrir para o diálogo, não é? Exato. É verdade? O diálogo, inclusive é outra dica para 2024, para evitar a dezembrite. Ele ajuda, ele resolve muitas coisas. Sem dúvida. Né? O diálogo junto com o respeito. Porque se você tem uma visão política e outra, o respeito está onde? Eu tenho que aceitar a sua. Não concordo, porém aceito e respeito. Até porque você já imaginou que chato seria se os seus amigos fossem todos da mesma corrente, tudo, né? Exato. Todos da mesma religião, todos votam no mesmo candidato. Ia ficar chato o encontro, né? Poxa, você viu que medida bacana? Todo mundo fala, é verdade, né? Quer dizer, não tem um contraponto, não pensa diferente. Não pensa diferente. Eu acho que a diversidade, inclusive, de pensamento, faz as pessoas crescerem. Lógico. Não é mesmo? Você já viu aquela frasezinha assim? O que seria do amarelo se não existisse o verde? Pois é. Né? O que seria do amarelo se não existisse o verde? É exatamente isso. Mas o que eu tenho observado muito é que as pessoas fanáticas, elas se convenceram, elas não querem ser convencidas de que estão erradas. Elas querem acreditar em alguma coisa. Elas não se baseiam em dados científicos, em dados
Não, elas precisam acreditar em alguma coisa. Então eu sinto muito isso nas pessoas hoje. A necessidade de acreditar em alguma coisa, em alguém. Defender uma bandeira. Ainda que não exista uma comprovação efetiva, não é? E quando você cria uma posição fanática com essa visão, você acaba distanciando as pessoas também, né? Distancia. Olha, eu não vou conversar com você, Exato. porque você você não é obrigado a concordar. Mas no primeiro momento você já vai erguer a voz. Não é? Eu vejo muito isso. É uma outra coisa que eu falo na minha profissão. A pessoa, quando ergue a voz, esse já é o primeiro indício que ela está errada. É aquele velho ditado, quer ganhar no grito. Quer ganhar no não grito. Quer ganhar na argumentação, não, quer ganhar no grito. Quer ganhar no grito. Então, essa polarização, ela também teve eu acho que esse ano vai refletir muito, porque eu vi, e eu também tive problemas com isso, né, de me distanciar de pessoas importantes, queridas. Importantes, enfim. E que passaram a acreditar que uma identidade política, ideológica é essencial para ter uma amizade. O que não é verdade, o que não pode ser levado a sério. Claro, né? Que não. Eu acho que você está abordando o ponto, além da polarização, você está falando de um outro comportamento que está por trás disso, a rigidez. Né? Porque uma coisa é pensarmos diferentes, a outra coisa é como você disse, eu sou rígido e não quero nem ouvir o que você pensa. Não quero mudar. Seu argumento. Não quero mudar, não quero ouvir, porque só tem sentido o que eu acredito. Isso já é rigidez, é rigor. E rigor, ele engessa uma pessoa. E pessoa que está muito engessada, ela não permite que penetre outras ideias de mundo. E quem não permite, não aprende, não cresce. Não aprende, não cresce, exatamente. Não se transforma. É o equivalente às pessoas arrogantes, que acham que sabe tudo, então elas se fecham, não precisa aprender Nem mais preciso. nada. Então vão sofrer, porque vão ficar para trás. Né? Vão ficar Assim para trás com ideias ultrapassadas. Assim como o isolamento, que a gente estava falando da solidão. Sim. Que ela é importante, tem um papel e tal. Mas também muito isolamento, você também deixa de crescer e se transformar. Também, né? Perde. Porque estar com o outro faz você assim, enxergar coisas que você não havia enxergado. Ninguém pensa tudo no mundo sozinho, ninguém sabe tudo, ninguém é detentor de todo conhecimento. Então, eu acho que, de novo, o equilíbrio, né, no estar comigo, no estar com o outro, na minha visão política e na sua, né, nas crenças de maneira geral. Então, porque o rigor, o extremo, ele traz prejuízo. O excesso, a gente falava do doce, do chocolate, do álcool. Também ele traz prejuízo. Então, é isso, né? É a moderação, né? É a moderação. Eu estou amando essa palavra. Amando essa palavra, é ótima. Eu acho sensacional. Mara, eu quero que você dê uma olhadinha para aquela câmera ali e fale com o nosso público, não é? Dê aí algumas sugestões para não ter problema no Natal, para não ter briga, viu? Para não ter briga, para ninguém precisar ir embora, não é? Repentinamente, batendo a porta, aquela coisa toda. Então, dê algumas dicasinhas aqui para o nosso público, não é? Para que todos tenham um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Ah, tem mais uma. Não, antes. Esqueceu. O que antes. Eu não suporto também, Mayra, quero te ouvir a respeito disso. O quê? O comportamento de determinadas pessoas que evitam te cumprimentar o ano inteiro. Não te cumprimentam o ano inteiro. Sei lá. Né? Acontece muito isso comigo, viu? Mas eu não sou o autor desse comportamento, não. Não me cumprimento, às vezes vizinho, às vezes passa reto e tal. Às vezes até tem dificuldade de falar um bom dia, não é? Aí chega no Natal, Feliz Natal, meu amor, meu amigo, Feliz Natal. Pô. O que leva alguém a ter um comportamento tão idiota assim, Mayra? Muito bom. Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que voltar também no conceito de Natal. Porque, assim, eu acho que a pessoa, nesse caso, ela fica
completamente assim moldada pela questão social. Ela tá falando um Feliz Natal, se é que ela não te cumprimentou o ano inteiro, sem sentido. E no dia seguinte também não vai cumprimentar, Exato. viu? É só no Natal. Então, é só uma questão formal, social, reproduzindo uma fala decorada que é aprovada e aplaudida socialmente, né? Mas ela nem sabe o que é, talvez, né? O que é desejar Feliz Natal para o outro, né? Porque Natal tem a ver com renascimento, Natal tem a ver com transformações. Mas joga isso para sua cabeça, para você Joga. agir assim o ano inteiro, né? Agir com educação, agir com civilidade. Né? O ano todo, cumprimenta, olá e tal. Ou né? você manter a coerência. Então, Ou manter no coerência, Natal, você também eu vira dispenso, viu? Essas pessoas aí que passam por mim e nem olham pra minha cara, não venham me dar Feliz Natal. Não venham me desejar Feliz Natal. Eu dispenso. Agora sim, Mayra. Vamos lá. Agora sim. Mas acho que isso tem a ver também, né, como dicas para o telespectador, a questão do manter uma coerência. O dezembro é mais um mês do ano. Ele não é uma tragédia e nem a magia dos deuses, né? Então mantenha a coerência. A mesma que você comece em janeiro, você chega em dezembro. Então acho que essa é uma questão. Entender este mês como um mês com uma celebração especial, né? Duas, né? A do Natal cristã e a virada do ano. Celebrações, comemorações, balanços. Faça seu balanço com leveza, né? Não com o chicote nas costas da minha derrotada, não consegui, mas também não com negligência, né? Também não importa o que eu consegui, o que eu não consegui. Faça o seu balanço com moderação, né? Faça o seu balanço com coerência e flexibilidade, olhando o macro, o que eu consegui no todo, o que eu não consegui e o que eu desejo. E também, quando a gente não consegue algo, entender por que não conseguiu. Porque se você não entender por quê, você não consegue dar o próximo passo. Muito. E vocês têm que seguir a instrução da Mayra para não precisar, de um tarja preta, viu? Porque senão você vai pirar e vai jogar tarja preta. Então essa é uma outra dica, né? Tá? Olha lá, ó. O tarja preta, né? É muito engraçado. Em alguns momentos ele tem função, ele tem indicação médica e tá tudo certo. Agora, o que não é indicado é que ele seja assim um alívio imediato de tudo a todo momento. Então eu nem penso, mas eu tomo remédio, né? Não será. Né? Porque ele é momentâneo, ele é completamente efêmero e ele não resolve as relações. Então, outra dica é cuide das relações com o outro, seja com seu cônjuge, filho, família, amigos, e cuide da relação consigo próprio. Né? Eu acho que a gente, às vezes, ou só cuida do externo e não cuida do interno, ou também só fico voltado para mim e nem enxergo o outro. Então, acho que cuidar das relações como um todo é essencial também. Mas é uma pena que essa conversa tem que terminar, né? É uma pena, porque está tão boa, tão enriquecedora, né? Muito é sempre bom conversar com você, eu aprendo muito. E a Mayra é uma consagrada terapeuta, então a presença dela aqui para mim, para o meu público, é algo fundamental, né? Eu quero ouvir as suas palavras finais e te agradecer muito mais uma vez por você ter aceitado participar do Resenha Plural. Muito obrigada, né? Quero estar aqui sempre. É muito bom compartilhar esse momento com você, né? Com a sua capacidade e inteligência também. Eu acho que uma reflexão final, né? A gente brincou de dezembrite o tempo todo. Vamos fazer dezembro, vamos mudar, né? Vamos olhar dezembro diferente, né? Vamos olhar dezembro com alegria, né? Que chegamos até aqui, vencemos tantos desafios, mesmo tendo fracassos durante o ano, sim, né? Sim. Então, vencemos tantas coisas, temos a oportunidade de programar um novo ano,
né? Então temos o privilégio da vida. Então eu acho que vamos mudar a lente do dezembro, né? Enxergar sobre outro foco, né? Enxergar sobre outro foco, outro prisma, né? E para não sofrer de dezembrite, mudar os comportamentos, mas também mudar essa percepção. Ele é um mês de celebração, de chance de uma nova etapa, de programação, de virada, e não de lamento e tristeza. Muito bom. Meu querido público do Resenha Plural e do canal BR8, eu desejo a todos vocês que tenham um ótimo Natal, um Natal sem percalços, não é? Sigam as dicas da doutora Mayra aqui, que você vai se dar bem, né? E que tenham um 2024 muito próspero, não é? Com muito mais moderação, saudável, busque caminhar do conhecimento para a sabedoria, né? Tem um outro ditado bacana que eu ouvi esses dias atrás: o tolo causa problema, o inteligente resolve problema, o sábio evita problema. Então caminhe para a sabedoria para que você possa ter uma vida mais equilibrada, mais gostosa. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima!